Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui. Sheila. Isso é boicote, gente. Só porque eu disse que isso era melhor. Bom, estamos aqui na casa do Senhor, muito feliz em ver todos os irmãos, pessoas que têm nos apoiado, pessoas queridas. E esse é um novo tempo na nossa vida, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida, na vida dessa igreja aqui nessa comunidade, porque o Senhor, Ele é fiel. Amém? Vamos louvar? Me persigam. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Tu és fiel, Senhor. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder.
estrada. Aqui está o homem de Deus, pastor Bruno Segal. Ele estará ministrando segundo o coração de Deus. A palavra já está aqui. Deus tem uma palavra para mim e para você. Enquanto ele estiver ouvindo, pregando, falando, esteja os seus ouvidos físicos atentos. Tem coisas boas para mim e para você. E com os ouvidos espirituais, você pode glorificar o nome do Senhor. Entender que duas vozes vão estar falando ao mesmo tempo. Uma é a voz do Bruno e a outra é a voz do Espírito. Deixa falar ao seu coração e receba tudo que Deus tem para nós nesta noite. Com a palavra, pastor Bruno. Glória a Jesus. Esse mesmo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Deus vos abençoe tremendamente. Amém, irmãos? Amém. Pastor Silas é um amigo de longa data que mora no nosso coração, na nossa família. E estamos alegres, amados irmãos, em podermos participar deste momento ímpar na vida do pastor Silas, da missionária Sheila. Deus abençoe, missionário. Amados irmãos, o pastor Silas nos passou uma divisa e nós não vamos fugir dela, não vamos a ela. Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, amados irmãos. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8. Amém, irmãos? Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, amados irmãos, as Sagradas Escrituras: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pai eterno, soberano e todo-poderoso, graças nós lhe rendemos, Deus bendito, Rei da Glória. Senhor, muito obrigado por essas portas que estão abertas para exaltação e glorificação do Teu nome. Senhor, nós nos encontramos alegres, Pai, porque mais um povo se reúne em torno do Teu nome, Pai. Mais um povo, Senhor, leva a bandeira do Evangelho. E nós nos encontramos alegres com a firme expansão do reino de Deus na terra. Pai, obrigado por esta rica oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, em torno do Teu poderoso nome e por fazermos menção da Tua maravilhosa palavra. Senhor, a Tua palavra foi proferida no meio dos Teus santos, Pai. E a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra quebra barreiras, Pai. A Tua palavra quebra corações endurecidos. A Tua palavra aviva, edifica, transforma. A Tua palavra cura, salva, liberta. A Tua palavra edifica, Senhor da glória. A Tua palavra coloca homem de pé, Senhor. A Tua palavra quebra cadeias, Senhor soberano. A Tua palavra dá vida e vida em abundância. E nós cremos na Tua palavra, nós confiamos na Tua palavra,
Nós vivemos pela tua palavra. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque nada temos a ofertar a este povo. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Então fala conosco, Pai. Usa este teu humilde vaso, Senhor. Que eu diminua, Pai, e me esconda atrás da cruz. E que a tua voz venha ecoar em nossos corações, visando a edificação e o fortalecimento dos santos. Toda honra, toda glória, todo louvor, exaltação são devotos a ti, eterno Pai, em nome de Jesus. Poderia sentar, amados irmãos. Aleluia! Amados irmãos, a carta, a epístola aos Hebreus, ela é um dos escritos que compõe aquilo que eu chamo de âncora. E o que seria uma âncora, amados irmãos? Âncora é aquilo que, em meio ao mar turbulento e agitado, âncora dá estabilidade. Uma âncora não permita que uma embarcação venha se chocar contra uma rocha, contra uma outra embarcação. Uma âncora não permite que uma embarcação venha a pique em meio às turbulências e às ondas bravias. Então a carta, a epístola aos Hebreus, ela é uma dessas âncoras, amados irmãos. E olhando para o Novo Testamento, nós temos algumas âncoras. Nós temos algumas 4 âncoras quando olhamos para o Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos, 4 âncoras: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 âncoras que promovem a palavra de salvação para o homem. 4 âncoras que falam da vida, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos na palavra do Senhor 4 seres viventes. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 7, o apóstolo João viu 4 seres. Um ser tinha o rosto como de um leão. O outro ser tinha o rosto como de um bezerro. O outro ser tinha um rosto como o rosto de um homem. E o outro ser era como uma águia voando. 4 seres viventes, 4 âncoras, 4 faces de uma mesma pessoa. 4 faces do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o rosto como de um leão. E por isso nós temos o Evangelho segundo escreveu Mateus, que nos apresenta o Senhor Jesus como o Rei da Glória, o verdadeiro herdeiro de Davi. O outro rosto, o outro animal, é como um bezerro. E aí nós temos o Evangelho segundo escreveu Marcos, que é o Evangelho do servo. É o Evangelho que não tem genealogia. Quem quer saber a genealogia de um servo, de um escravo? Ninguém quer saber quem é um escravo. E por isso o Evangelho de Marcos não tem genealogia. O Senhor Jesus é apresentado como Filho de Deus e já vai trabalhando, e já vai curando, e já vai tratando, e já vai ensinando, e já vai edificando, e já vai libertando. O outro animal tem o rosto como o de homem. E aí nós temos a terceira âncora, o Evangelho segundo escreveu Lucas. E o rosto é como o rosto de um homem. O Evangelho escrito por Lucas
É bom lembrarmos que Lucas é médico. E como médico conhece muito bem a anatomia humana. Conhece muito bem o homem. E Lucas é grego. E qual era o desejo que ansiava o coração de todo homem grego? Encontrar, conhecer o homem perfeito. O homem perfeito não foi Sócrates. O homem perfeito não foi Platão. O homem perfeito não foi Aristóteles. O homem perfeito Lucas encontrou. Jesus de Nazaré. É o evangelho do Filho do Homem. Aleluia. E a quarta âncora é o evangelho escrito segundo João. E João fala do quarto animal, que é como uma águia voando. E o que é uma águia? Uma águia é um animal que está nas alturas, imbatível e invencível, porque a águia, na zoologia, não tem um predador natural. A águia está no topo da cadeia alimentar. Ninguém pode parar a águia. Ninguém pode confrontar a águia. Ninguém pode ir contra o poder da águia. Ela domina os céus, contempla tudo. É a dona dos céus. Quem é essa águia voando? João conheceu ele. João recostava a cabeça no seio dessa águia voando. João andou com essa águia. E o evangelho de João começa sem genealogia. Porque não apresenta uma genealogia. Porque não apresenta uma referência hereditária. Por quê? Porque essa águia é eterna, é Deus. Deus não tem genealogia. Deus sempre existiu, é eterno, é perfeito. E Jesus é Deus, essa águia voando. Por isso nós temos 4 evangelhos. 4 faces de uma mesma pessoa. Jesus é rei, Jesus é servo, Jesus é o homem perfeito e Jesus é Deus eterno. Que maravilha! 4 âncoras. E a carta, a epístola aos Hebreus, também está dentro de um conjunto de 4 âncoras. E quais outras 4 âncoras são essas? Epístola aos Romanos é a primeira âncora. Epístola aos Efésios, a segunda âncora. Epístola aos Colossenses, a terceira âncora. E Epístola aos Hebreus, a 4ª âncora. Qual é o tema de Romanos? A glória do Evangelho. O Evangelho é a mensagem que salva o homem. O Evangelho é a mensagem que pega aquele pecador, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós merecíamos estar aqui. Nenhum de nós merecíamos a salvação, por mais benefícios que nós fizéssemos. Nada poderia pagar, comprar a nossa salvação. Mas Romanos nos apresenta o Evangelho do Filho de Deus, que deu a vida, salvou, resgatou, regenerou pelo seu sangue. Que maravilha! A glória do Evangelho. A carta aos Efésios é a próxima âncora. E do que fala a carta aos Efésios? A glória da igreja. A igreja gloriosa, imaculada. A igreja, o povo de Deus na terra, o povo espiritual de Deus na terra. Os lavados, os remidos, que agora têm uma nova
vida, que agora tem uma nova jornada, que foram regenerados, que foram transfigurados à imagem do Filho de Deus. E agora estes são representantes, embaixadores de Deus na terra dos viventes. O povo, o ímpio, não lê Bíblia, mas ele lê a minha e a tua vida. Nós somos esse povo que representa o Altíssimo, Eterno e Todo-Poderoso. Grande é esse mistério, mas eu falo entre Cristo e a igreja. Palavras do apóstolo Paulo. A terceira âncora é a carta aos Colossenses. Que epístola maravilhosa! A sua temática é a glória de Cristo, o cabeça sobre todo principado e potestade. Ele é a imagem do Deus invisível. Que coisa maravilhosa! Alguém que não é visível tem uma imagem. Como entender esse mistério? Só Deus para fazer com que nós venhamos enxergar a glória de Cristo, porque a trave caiu dos nossos olhos, foi arrancada dos nossos olhos. O Espírito Santo trabalhou em nossa vida e nossos olhos foram abertos para a honra e glória de Deus. E assim contemplamos as glórias de Cristo. E aí chegamos na Epístola aos Hebreus. Que escrito maravilhoso e sublime, amados irmãos. A quarta âncora. E que âncora é essa, irmãos? A carta aos Hebreus. Sua temática central é a glória da caminhada cristã. A glória da jornada dos santos. E a jornada dos santos, amados irmãos, é maravilhosa, porque ela é ascensional. Nós vamos, como o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. De glória em glória, de glória em glória. E nós vamos subindo as escadas do pleno conhecimento de Cristo. Que escrito maravilhoso, amados irmãos. E é interessante que essa carta aos Hebreus, com um ensinamento tão sublime, que é a nossa jornada na terra, é a nossa jornada neste deserto chamado mundo, esse escrito tão maravilhoso tem um autor anônimo. Nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Não tem genealogia, não tem nenhuma referência hereditária. Não sabemos se foi Pedro, não sabemos se foi Paulo, não sabemos se foi João, não sabemos se foi Silas, Apolo, Lucas, Barnabé. Não há nenhum indício, nós não sabemos. Mas, amados irmãos, o que me deixa alegre é que nós não sabemos quem escreveu esse escrito sublime e maravilhoso. E por que nós vemos isso, irmãos? Por que não há essa referência? Porque nesse escrito, que é a jornada cristã, o que é mais importante? A mensagem é mais importante do que o mensageiro. E, amados irmãos, quando eu leio a carta aos Hebreus e olho para o contexto do que chamamos de mundo gospel ou evangelho hoje, nós vemos que essa relação funciona na harmonia dos contrários. Enquanto o escritor aos Hebreus teve uma revelação maravilhosa, sublime, ele se oculta, ele se omite, ele se esconde atrás do evangelho, ele se esconde atrás da cruz, amados irmãos. O que nós vemos hoje é o contrário. É o obreiro querendo aparecer.
É obreiro querendo estar em evidência. É obreiro querendo ter louros de vitória. É obreiro que não quer ficar em púlpito, mas obreiro quer ficar em palco. É obreiro que as coisas só funcionam se ele está com o microfone na mão. Se ele está com o microfone na mão, é uma bênção. Se ele está com o microfone na mão, ele grita. Se ele está com o microfone na mão, ele brada. Quando ele não está com o microfone, ele fica quieto. Quando ele não está com o microfone, ele faz cara fechada. Quando ele não está com o microfone, ele não concorda com a dinâmica do culto. Ele não concorda com aquilo que Deus fala, que Deus move os seus vasos. Simplesmente pelo fato de que não é ele que está com o microfone na mão. Eu vejo que hoje o Evangelho está muito humanizado. Eu compreendo que o Evangelho é para humanos, mas o Evangelho não é humanista. O Evangelho é para homens e mulheres serem resgatados, não para homens e mulheres virarem alguma coisa, megastar, estrelas e por aí vai. No Evangelho o que é mais importante é a mensagem, é a revelação de Deus, do que o obreiro aparecer e estar em evidência. Nós vivemos tempo em que o obreiro quer aparecer. Vivemos tempo que o obreiro puxa tapete do outro. Vivemos tempo que o obreiro briga por cadeira, por onde vai sentar, onde ele vai aparecer na foto, no banner, onde ele vai aparecer no flyer. Ele quer visualização e curtida. Vivemos um tempo complexo do Evangelho, que o apóstolo Paulo há 2000 anos falou. Dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, que não têm afeto fraternal, mas querem estar em evidência. Mas eu louvo ao Senhor, porque Deus ainda separou um dos tais, amados irmãos, porque Deus ainda separou um povo. Deus separou um povo que ainda entrega na mão do Senhor a glória. Um povo que ainda não quer ficar nos holofotes, porque quem tem de aparecer é o Senhor. A glória é de Cristo. É Ele quem é o Senhor da igreja. Ele é o dono da casa. É Ele quem passeia. Ele é o sumo pastor que está pastoreando o seu povo. Mas é um tal de obreiro se oferecendo. É um tal de gente indo para a internet colocando agenda aberta. Quer pregar, meu amigo e minha amiga? Vai para a praça, bota um banquinho de madeira, sobe nele e prega o Evangelho. Quer pregar? Vai nos hospitais. Quer pregar? Vai no cemitério. Mas eles hoje se oferecem na internet, agenda aberta, bota telefone, Twitter, Instagram, bota tudo. E quando você liga para ele, é tanto. Quando quer pregar, Deus não te chamou para a obra e está cobrando. É porque temos muito humanismo. Temos muito evangelho que o Senhor já não fala mais, que quem fala é homem, quem controla é homem, quem governa é homem. A igreja de Corinto pensava que a obra era ditada por homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 12. Neste texto nós temos o povo da igreja, falando, eu sou de Paulo. O povo da igreja falando, tá, tu é de Paulo, mas eu sou de Apolo. O povo da igreja falando, tu é de Paulo, tu é de Apolo, eu sou de Cefas, ou Kefas, que é Pedro. E aí o quarto grupo, que em tese é o mais santo, falando, eu sou de Cristo. Aleluia! Todo mundo está errado. Os quatro grupos, o pior é o último, o que eu sou de Cristo. Os quatro grupos estão errados. Por quê?
O primeiro grupo fala, eu sou de Paulo. O que eles estão querendo dizer? Olha, aqui nessa igreja, eu estou junto com Paulo, porque Paulo cavou as sapatas. Foi Paulo que fundou a igreja de Corinto, então eu estou com ele. Então, se eu estou com Paulo, eu tenho que ter proeminência. Eu estou na tua frente, tá? Eu sou o mais antigo aqui. E se eu sou o mais antigo, o microfone tem que estar na minha mão antes da tua. Consagração, primeiro sou eu, depois é você. Eu estou aqui, ó, tempo de casa. E aí tem outro grupo que achava que dominava a igreja. Tinha o grupo de Apolo. Ó, você até está com Paulo, tu até é membro fundador, carteirinha 01 da igreja. Mas eu estou com Apolo. Quem é Apolo? Um grande erudito, um grande conhecedor, um grande exegeta, um grande linguista, um homem grego de cultura vasta. E aí o grupo dos teólogos de plantão fechava com Apolo. Ah, você é de Paulo, mas ó, ele fala mais grego, ele fala mais hebraico, ele conhece mais de exegese, ele sabe mais de cristologia, ele sabe mais de teontologia, ele sabe mais de hermenêutica. Então eu estou fechado com Apolo. Você pode até ter chegado primeiro, mas eu tenho mais conhecimento. Meu Deus. Isso era a igreja de Corinto, tá, irmãos? E aí tem o terceiro grupo, o grupo de Kéfas, que é Pedro. E aí esse grupo arrogava para si a santidade. Olha, você é de Paulo, você é gentio. Você é de Apolo, próprio Apolo é gentio. Mas eu sou judeu de sangue. Eu estou com Pedro. Pedro é crente raiz. Pedro não cede a modismos. Eu estou com Pedro. Também totalmente errado. Mas o pior grupo era o último. O que dizia, olha, eu sou de Cristo. Por que esse grupo era o pior? Primeiro porque esse grupo não reconhece a autoridade de homem. Sabe aquela pessoa que... Meu filho não faz isso. Quem sabe da minha vida é Jesus. Sabe aquela pessoa que não aceita instrução, que não aceita uma palavra de correção, que não aceita uma exortação, porque Deus sempre fala com ela. Meu pastor é Jesus. Está entendendo por que esse grupo é o pior? Porque eles não reconhecem a autoridade que Deus constituiu a alguns homens e mulheres na terra. É aquele tipo de pessoa que bate de frente com o líder de departamento. É aquele tipo de pessoa que bate de frente com o pastor. É aquele tipo de pessoa que bate de frente com um dirigente. É aquele tipo de gente que não aceita a cor da camisa, que não aceita a cor do vestido, que não aceita isso, que não aceita aquilo. Vai pintar de quê? De azul não, eu quero amarelo. Esse é o pior grupo, irmãos. Eu sou de Cristo. E além de falar eu sou de Cristo, o que eles estavam querendo dizer? Só nós somos crentes. Vocês que são de Paulo, de Apolo e de Kéfas, vocês estão em segundo plano. Só nós somos de Cristo, só nós somos crentes. Ele excluía ainda os outros. Era o pior grupo. A igreja de Corinto achava que a obra era guiada por homens. E essa igreja perdeu a visão de quem Cristo é. Era uma igreja, mas a ponto do apóstolo Paulo escrever para eles, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Queria vos falar como a espirituais, mas vós sois carnais. Que coisa triste, porque Paulo não está escrevendo para um clube, Paulo não está escrevendo para um grupo de amigos, Paulo não está escrevendo para um grupo de trabalho, Paulo não está escrevendo para o WhatsApp, ele está escrevendo para uma igreja. E ainda as pessoas perguntam, pode um crente ser carnal? Eu digo que não, uma igreja pode ser carnal. Porque Paulo escreveu para uma igreja e disse que aquela igreja era carnal. Mas o Senhor abriu essas portas para que daqui flua a palavra de vida, para que daqui flua um rio, um rio que sara, um rio que cura, uma água que alimenta, que nutre, que não é água poluída, que faz com que homens e mulheres entendam quem é o Senhor Jesus. A igreja de Corinto perdeu a visão de quem era o Senhor Jesus, amados irmãos.
E o apóstolo tem que escrever uma carta corretiva para fazer com que aquela igreja voltasse para o eixo. E assim também ocorreu com a carta epístola aos Hebreus, irmão. A epístola aos Hebreus também é uma carta corretiva. Amados irmãos, a carta aos Hebreus não é uma carta para neófitos, ou seja, para novinhos na fé. A carta aos Hebreus, quando a gente começa a ler esta epístola, a gente descobre que essa epístola é para crentes maduros. Por que ela é para crentes maduros? É só você ler Hebreus capítulo 5, versículo 12. O que a gente vai ver em Hebreus 5:12? Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Aqueles crentes, 15 anos de evangelho, 20 anos de evangelho. O que a Bíblia, o que o Espírito Santo fala conosco? Alguém que já tem 15 anos, já é para ser mestre. Alguém que já tem 20 anos de evangelho, já é para ser mestre. Alguém que já tem de 15 a 20 anos, não é para dar problema. Já deveria ser maduro. Já deveria ter alcançado a estatura da varonilidade de Cristo, a varão perfeito, como está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Já era para ter alcançado isso. Mas aquele povo, em vez de serem mestres e formadores de ovelha, eles estavam retrocedendo, andando para trás. Porque no Evangelho, irmãos, não dá para ficar estagnado. Ou você avança, ou você retrocede. Parado não tem como. Em que estágio nós estamos? Nós avançamos no pleno conhecimento de Cristo, ou regredimos como os hebreus estavam regredindo, como essa assembleia de hebreus estavam regredindo. Então a gente descobre que era uma igreja madura, mas estava dando problema. Como a gente descobre que eles estavam dando problema? Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Eles estavam dando problema. Por quê? Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Crentes com 15 a 20 anos de evangelho, mas as mãos, em vez de estarem em guarda, firme para a luta, as mãos estavam cansadas. Em vez de estar com guarda alta para enfrentar a luta, o adversário, as mãos não tinham mais força para fazer guarda. E o adversário andava e fazia o que queria. Os joelhos, em vez de estarem no chão, buscando o Senhor em oração, os joelhos estavam desconjuntados. Ou o termo no grego, paraluo, que é paralisado, atrofiado, paralítico. Um paralítico não dobra joelho. Ele perde a sensibilidade. E os músculos vão atrofiando. Era assim que se encontravam os hebreus. Mãos cansadas. Joelhos paralíticos. Não andavam mais a jornada cristã, não caminhavam mais com o Senhor, eles não iam para o conhecimento de Cristo, mas eles estavam retrocedendo, regredindo na fé. A luta, a perseguição, a adversidade, o vento não pode tirar
A luta não pode tirar o foco que nós temos do nosso Senhor Jesus. Mas esses crentes se deixaram abater. Imagine uma assembleia, uma igreja. Uma igreja se permitiu abater. Por quê? Os olhos estavam embaçados por causa da luta, da tribulação, da dificuldade. Entrou uma trave nos olhos deles e eles perderam a visão de quem Jesus é. E aí o escritor aos Hebreus os exorta e vem essa mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o escritor está falando? Não retroceda, não ceda um centímetro. Não recue em frente ao adversário, em frente à luta. Mas eu estou um paralítico espiritual, os meus joelhos não funcionam. Mas o nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele curou ontem, hoje Ele também promove cura. Se Ele restaurou ontem, hoje Ele restaura também. Se Ele fez milagre ontem, hoje Ele também opera milagre, amados irmãos. Não recue, não desista. O Senhor está conosco, amados irmãos. Ele nos toma pela mão, amados irmãos. Veja quanto amor nessa carta. Uma igreja que estava retrocedendo, mas eles recebem uma mensagem. E a mensagem não é casa nova, a mensagem não é carro novo, a mensagem não é chave, a mensagem não é conquista na terra, a mensagem não é porta de emprego, a mensagem não é cura não, a mensagem não é essa. A mensagem é Jesus Cristo. É o mesmo. Ele não mudou. Ele operou no passado, Ele opera hoje, porque Ele tem um povo na terra e Ele não abandona esse povo na terra. Oh Deus soberano, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos fracos, nós entramos em crise, nós entramos em desespero, irmãos. Nós somos tão bichinho de Jacó, amados irmãos. Mas nós temos um Senhor. Nós temos o Senhor. Nós temos o Rei dos Reis. Nós temos o Senhor dos Senhores ao nosso lado. Ele não nos abandonou. Quando nós olhamos nos evangelhos, nós vemos Jesus operando milagre. Nós vemos Jesus resgatando. Nós vemos Jesus ressuscitando. Mas Ele ainda faz isso hoje. Ele opera hoje. Ele trabalha no meio dos fracos. Crentes deficientes, Ele trabalha. Crentes paralisados, Ele restaura. Paralítico, Ele restaura. Cego, Ele restaura. Surdo, mudo, Ele restaura. Até morto. Até morto. Ele ressuscita. Ele ressuscita, irmãos. Por que tanta crise, irmãos? Será que a luta tem embaçado os nossos olhos? Será que perdemos a visão de quem o nosso Senhor Jesus é? Será que estamos igual a Assembleia dos Hebreus, irmãos? As mãos cansadas. O inimigo vem e faz o que quer. Será que somos crentes que não montamos mais guarda para enfrentar a luta? Quem somos nós? Quem somos nós? O que faz, amados
amados irmãos, alguém perder a visão de quem é o Senhor. O que faz, amados irmãos, alguém perder a visão de quem Cristo é? Só tem uma coisa, olhando para a carta aos Hebreus: negligência. Olhando para a carta aos Hebreus, só uma coisa, irmãos, faz com que alguém perca a visão de quem Cristo é: negligência. Que tipo de negligência? Negligência à sua palavra. O que nós temos, amados irmãos, em Colossenses capítulo 3, versículo 16? O que temos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É isso que nós temos em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Mas veja que interessante, amados irmãos. Esse verbo habitar significa morar. E como o apóstolo Paulo escreveu no grego, esse habitar é o verbo enoikeo. E o que significa enoikeo? Significa habitar mesmo. Só que tem uma diferença. O apóstolo Paulo, quando usa esse verbo enoikeo, ele está dizendo que a palavra de Cristo deve habitar em nós abundantemente, mas habitar em nós como dono, como proprietário. A gente pode morar numa casa de duas maneiras: sendo dono ou sendo inquilino. E o verbo no grego é habitar como dono. Pergunta: quem é dono da tua vida? Você mesmo ou a palavra? Aleluia. Quem é dono da tua vida? Quem é que comanda essa casa aqui? É você, a tua carne, a tua concupiscência, a tua vontade, o teu querer. Quem é que controla essa casa? É você ou é a palavra? Porque a palavra pode até morar aqui, mas pagando aluguel. E quando ela paga aluguel, ela não pode fazer mudança. Quem mora de aluguel, se vai mudar a parede de lugar, tem que pegar o telefone. Olha só, tem uma parede aqui que eu queria dar um layout novo, eu queria mudar. Posso arrancar essa parede e jogar ela para a esquerda? Não. A casa não é sua. A palavra de Cristo, ela quer habitar na tua vida. Mas se for um aluguel, pode esquecer que ela não habita. Ela só habita de uma forma: como dono. E quando a palavra não habita em nós como dono, o nome disso é negligência. Por que negligência? Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. O que está escrito? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Há uma exortação na carta aos Hebreus, para que nós não venhamos nos desviar da palavra e ficarmos atentos àquilo que temos ouvido. Permitir que a palavra habite como dono, como proprietário. Quantas mensagens você já ouviu e não aplicou na tua vida? Quantas vezes você já leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, meditou, até já pregou e não aplicou? E o escritor aos Hebreus nos exorta. Ele fala: convém-nos atentar, focar, com mais diligência, com mais atenção, com maior carga, com maior peso, ao que já temos ouvido. Porque se a gente não... O que é ouvir? É praticar, é guardar e aplicar. Porque se a gente não ouve, se a gente não pratica e aplica, a gente vai acabar se desviando. Então, o que causa uma visão distorcida de quem Cristo é? Negligência ao que ouvimos. Negligência à palavra do Senhor.
E é interessante essa palavra que o escritor aos Hebreus, que nós, graças a Deus, não sabemos quem é, a palavra que ele usa para desviar. O verbo desviar, usado aqui no grego, é o verbo parahel. E o que significa parahel? Ele tem 3 aplicações, amados irmãos. Mas por causa do tempo, eu vou usar uma única aplicação desse verbo. Parahel no grego significa um vaso rachado. Que figura interessante, irmãos. Então alguém que se desvia é um vaso rachado. Como funciona um vaso rachado, amados irmãos? Ele só fica cheio se está na fonte. Se ele está na fonte, ele está cheio. Quando você tira ele da fonte, começa a andar com ele, ele vai esvaziando, porque vai vazando. Tem gente que só se sente bem aqui. Tem gente que só se sente bem na casa do Senhor. Tem gente que só se sente bem quando está louvando. Tem gente que só se sente bem quando ouve a mensagem. Sai daqui flutuando, alegre, mas passa por aquela porta. Passa por aquela porta, é vaso rachado. E aí começa a perder o que encheu. Porque só funciona na fonte. Tem gente que só funciona na igreja. É um varão aprovado na igreja, mas em casa vira a mão na face da esposa. É uma bênção no departamento da juventude, dos adolescentes, mas em casa xinga os filhos, amaldiçoa. É uma bênção aqui, faz tudo, mas se o vizinho bota o carro na calçada dele, ele vai arrumar confusão. Tem gente que só funciona aqui, irmãos. Porque no trabalho arruma problema. No trabalho é mexeriqueira, é mexeriqueira. No trabalho forma grupinho, panelinha. Parece até a igreja de Corinto. Panela de Paulo, panela de Apolo, panela de Cefas, panela de Cristo. Claro que nenhum deles formou panela, eram uns grupos. Tem gente que só funciona aqui, irmãos. Quando sai daqui tem dificuldade. Quando sai daqui o velho homem volta. Quando sai daqui a velha mulher incorpora. E aí é intransigente. E aí é de dura cerviz. E aí bate de frente. Quiçá, bate no esposo. Vasos rachados. Sabe como o escritor aos Hebreus chama estes? Desviados. Estão dentro da casa do Senhor. Louvam. Cantam. Tocam. Pregam. Mas são vasos rachados. Porque só funciona aqui dentro. O Senhor quer levantar um povo. O Senhor quer um povo dentro do seu povo. Porque na massa do povo tem muito vaso rachado. Mas como Deus é misericordioso, Ele é oleiro também. Como o Evangelho é pleno, é maravilhoso, é sublime, porque Deus também é oleiro. Se tem vaso rachado, Ele restaura. Mas Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Mas Ele vai reconstruir. Ele vai refazer. Como um vaso novo, sem rachadura, restaurado, transfigurado pela mão do Todo-Poderoso. Por isso que nós não podemos abandonar essa fé maravilhosa, irmãos. Por isso que nós precisamos ter a contemplação de quem o Senhor Jesus é. Por isso essa mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que figura maravilhosa, amados irmãos. Ele é o mesmo lá no Pentateuco de Moisés. Ele era, amados irmãos, aquele anjo que passou lá naquele processo da morte dos primogênitos do Egito. Ele é o Cordeiro Pascual que foi imolado. Ele é o vento que abriu o mar vermelho, amados irmãos. Ele é a
água que saiu da rocha e alimentou o povo. Ele é a coluna de fogo que circuncidava o povo à noite. Ele era a nuvem que acompanhava o povo durante o dia. Ele é o mesmo, não mudou. Ele não mudou, está aqui hoje. Não te abandonou, não te esqueceu. Ele sabe onde é a tua casa. Ele não errou teu nome, teu endereço. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que essa igreja há de prosperar e fazer. Por isso que ele ainda abre porta hoje. Ele abriu essas portas para que a mensagem do verdadeiro e genuíno evangelho seja pregada, para que vidas sejam restauradas, amados irmãos. Jesus Cristo é o mesmo lá no Pentateuco. Jesus Cristo é o mesmo lá nos livros históricos. Jesus Cristo é o mesmo, amados irmãos, nos profetas. Jesus Cristo é o mesmo, amados irmãos, nos salmos. Que coisa maravilhosa. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Amados irmãos, que figura maravilhosa nos salmos. Que figura maravilhosa. Irmãos, nós temos o Salmo 22, 23 e 24. 3 salmos. Quem é o Senhor Jesus no Salmo 22? Os irmãos devem lembrar como começa o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Quem é o Senhor Jesus no Salmo 22? Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Porque no Salmo 22, o Senhor Jesus está na cruz. E o Senhor Jesus profere exatamente na cruz as palavras do Salmo 22. Quem é o Senhor Jesus no Salmo 22? O bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. O que é o Salmo 22? É o ontem, é o que ele fez. É a sua obra regeneradora, resgatadora. É a sua obra redentora. É o Salmo 22. Quem é o Senhor Jesus no Salmo 23? Ele é o grande pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o pastor que está conosco hoje. No Salmo 22 é o que ele fez ontem. No Salmo 22 é o que ele faz hoje, agora. Por quê? Ele está nos pastoreando. Ele nos leva às águas tranquilas. Ele nos alimenta. Ele nos guia pelo vale da sombra da morte. Ele é aquele que prepara uma mesa. Hoje nós estamos nesse deserto chamado mundo, mas ele prepara a mesa. Ainda tem alimento sólido, bom. Ainda tem alimento saudável. Ainda tem um povo que não se vendeu, não se corrompeu, que prega o verdadeiro evangelho. O evangelho que restaura, que cura. O evangelho que o centro é Cristo e não o homem ou os milagres, mas o centro é Cristo. Salmo 23, ele é hoje o grande pastor deste maravilhoso rebanho. E o que é o Salmo 24? É o futuro, é o eternamente. É o que ele há de fazer no Salmo 24, amados irmãos. Por quê? O que temos no Salmo 24? Ó portas
Que coisa maravilhosa. Levantai as vossas cabeças. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Que coisa linda, amados irmãos. Que coisa maravilhosa. Quem é o Senhor Jesus no Salmo 22? Ele é ontem. Quem é o Senhor Jesus no Salmo 23? Ele é hoje. Quem é o Senhor Jesus no Salmo 24? Ele é o amanhã, o eternamente, o futuro. Porque Ele vai voltar para buscar o seu povo. Vai voltar para buscar a sua igreja. Ó portas, levantai as vossas cabeças, porque o Rei da Glória vai voltar. E lá na glória não haverá choro, lá na glória não haverá tormenta, lá na glória não haverá dor, lá na glória não haverá adversidade, lá na glória não haverá câncer, lá na glória não haverá morte, lá na glória não haverá um inimigo, lá na glória não haverá dificuldade. Ele vai voltar. Ele vai voltar, amados irmãos, é o Salmo 24. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vai voltar porque João viu Ele. João estava lá em Pátimos, amados irmãos. João viu Ele, amados irmãos. João olhou e falou: Ele! E João olhou para os seus olhos. E seus olhos não estavam esbugalhados. Ele não chorava sangue. Mas João viu Ele. Como eram seus olhos? Como chama de fogo. Seus cabelos não estavam ensanguentados. Como era o cabelo dele? Branco como a neve. Sua voz não estava embargada dizendo: tenho sede. Mas como era a sua voz? Sua voz era de como a voz de muitas águas. Suas mãos não estavam pregadas, mas suas mãos sustentavam a igreja. 7 igrejas, 7 anjos. Sua mão sustentava o mundo. E os seus pés não estavam pregados na cruz, mas João viu, seus pés eram como latão reluzente, pisando sobre os inimigos, pisando sobre o pecado, pisando sobre a carne, pisando sobre o mundo. Ele vai voltar, amados irmãos. Essa mensagem precisa voltar para o nosso púlpito. Essa mensagem precisa ser presente na vida da igreja. Não podemos perder a visão de quem o Senhor Jesus é. Ele vai voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja deve anelar, desejar. Mas irmãos, nós não desejamos mais. Imagina a tristeza no coração do pai. A igreja não ora mais para o Senhor Jesus voltar. Quantas vezes esse mês, que só estamos no dia 20, tu orou pedindo pela volta do Senhor Jesus? Não precisa me responder. Quantas vezes tu orou? Maranata, vem Senhor. Creio que você já orou pelos seus filhos. Creio que você já orou por porta de emprego. Creio que você orou por cura. Creio que você orou por pessoas que estão endemoniadas. Creio que você orou por essas portas estarem abertas. Eu creio. Mas você já orou Maranata? Esse mês tu já orou? Vem Senhor Jesus. Esse mês tu já falou: Senhor, busca a tua noiva. Tu já orou assim? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? O evangelho só daqui? Da terra? Mas as nossas mansões não são no céu? Por que a gente não deseja o céu? Que evangelho está sendo ensinado? Que evangelho tem sido pregado? Quem tu tem ouvido? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Deus nos abençoe, amados irmãos. Paz perfeita talvez seja multiplicada.
vim todo programado, mas quando eu vim eu já mudei. E aí meu primo, pastor Santos, falou comigo, novo congregacional. Eu falei, então é de Deus. Eu gostaria de louvar esse louvor com os irmãos. Você que sabe, canta comigo. Existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode escrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Sabe por quê? Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Aleluia, você é mais do que vencedor. Sabe por quê? Ele ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Deus de paz, Deus de glória. Jeová,
pense, então não pense você que só porque Jesus está na sua vida você está isento de passar por dificuldade. Não, não. Mas você tem uma certeza: a dificuldade vem, mas você já é mais do que vencedor. Dê glória a Deus, um aleluia. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque se Ele está contigo, Ele venceu o mundo, Ele tem a receita, Ele sabe como faz. Então, independente do tamanho do gigante, independente da espessura da muralha, independente da quantidade do exército, Deus está falando: enquanto eu estiver na tua vida, eu e você somos maioria. Nada vai te derrubar, nada vai te parar, nada vai te cansar, porque eu sou o Deus das suas mãos. Então deixa o céu descer na tua vida. Deixa o céu descer, pois aonde o céu está, transforma, porque Deus é especialista em transformar. Ele transforma água em vinho, Ele transforma maldição em bênção, Ele transforma. Ele é especialista. Certa vez botaram uma capa de Jesus, botaram uma cana na sua mão e uma coroa de espinho na sua cabeça. Sabe o que eu falei aqui? Que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Ele venceu o mundo, se Ele está na tua vida, nada. Vai doer agora, está doendo, eu sei, e não dói. Mas Ele é especialista, sabe por quê? A capa que botaram para zombar dele se transformou numa veste de glória. A cana que botaram na sua mão se transformou num cetro de justiça, a qual Ele regerará as nações. E a coroa de espinho que botaram na sua cabeça se transformou numa coroa de glória, que faz ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa noite, Ele está falando: se você quiser também essa transformação de vida, atende o chamado, porque para quem atende o chamado tem promessa, quem atende o chamado tem vitória, e quem atende o chamado tem um mar que se abre. Quem está sonhando, Deus está falando aqui nessa noite. Não vou falar para fazer isso aqui não, mas esse culto já está acabando. Se você entrou aqui porque é uma coisa, o Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvida. O culto vai acabar, eu vou embora, os pastores, os ministros vão embora, o Espírito Santo vai conosco. Mas Deus te chama nessa noite para andar com Ele, para ter transformação de vida. Ele quer ir embora contigo, Ele te trouxe aqui. Existe alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Vamos falar de Deus. Existe alguém que quer andar com Cristo aqui nessa noite? Já falando, eu sou aquele que abre o mar, eu sou aquele que transforma. Foi falado aqui, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Talvez lá fora, está passando agora lá na rua, e Deus está falando: eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que abre porta, eu sou o Deus que muda vida. Aonde a minha voz está chegando, o Espírito de Deus está falando com você. Eu te chamo aqui nessa noite para um encontro comigo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Que Deus venha te dar uma nova oportunidade. Talvez não está aqui dentro, mas eu vi passando alguém que precisa de Deus. Mas que Deus venha dar uma nova oportunidade em nós. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Diz a palavra do Senhor: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A igreja concorda com essa palavra? Amém. Então fique em pé. Estendei as mãos acima. E eu gostaria que toda essa diretoria, se puder, se ajoelhe. E de mãos estendidas assim, as mãos que se levantam para abençoar. Eu quero chamar lá o nosso vice, né, o pastor Eliezer, para orar neste momento. Mãos estendidas. Oremos. Glorioso e eterno, amado Pai, neste momento, ó Pai, estamos orando a Ti, meu Deus, apresentando, ó Pai amado, esse corpo de ovelha a Ti, Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha derramado com a graça, a tua unção, o Teu poder, Senhor. E venha continuar a capacitando a cada um dos Teus filhos, ó Deus, dando, ó Pai, entendimento, dando inteligência, estratégia, sabedoria do alto, Senhor. Pai, para que esta obra, Pai, que seja uma obra frutífera, uma obra, Pai amado, o Teu nome é ser glorificado e exaltado. Deus, divulga a cada um com Teu sangue e derrama um som dobrado, Pai querido, sua vida de cada um, Senhor. Que eles possam estar a cada dia, Pai, de pronto para fazer aquilo que é a Tua vontade. Eu te peço, Pai, abençoa cada um da família, tome tua mão, proteja, livra de todo mal, Senhor amado. Assim eu te oro, Deus, agradecendo por tudo, Pai, e nos Cristo. Amém, Jesus. Amém. A graça do Senhor seja, Senhor, com cada um desses obreiros que se propuseram a prosseguir o compromisso desta igreja neste lugar. Eles estarão representando, sendo responsáveis, Senhor, pela área que couber a eles, a evangelização, a missão de buscá-los, de fazer com que o Evangelho seja chegado a toda criatura. Oh Deus. E o papel de cada um deles, Senhor, estará sendo cumprido. Eu quero, em nome de Jesus, declarar a bênção do Senhor na vida do pastor Ciro. Para que ele seja a sua ferramenta. Posse com a tua palavra. Aleluia. Quem vai orientar, ajudá-lo a ele produzir, Senhor, efeitos maravilhosos nesta recompensa.
a palavra pregada que nós ouvimos nesta noite, ela estará viva, Pai, porque eles estarão pensando na responsabilidade, no compromisso, Pai, que está sendo entregue nas suas responsabilidades. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, hoje e sempre, e todos digam amém. Amém. Comitiva, toda a sua diretoria vão receber ajuda. Ele não vai trabalhar sozinho, mas vocês estarão ajudando para que o fato seja bem leve. E muito breve nós vamos estar comemorando, né, as bênçãos que Deus há de derramar por cada vida que se render neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Aplaude o Senhor. Nós estamos finalizando assim, tá? Eu não vou nem dizer o nome de todos.